Boa tarde. Nesse dia 15 de agosto, uma terça-feira, quero cumprimentar todo mundo que está aqui presente para mais uma reunião da Comissão da Mulher, dos Direitos das Mulheres e Igualdade de Gênero. Cumprimentar aqui na presença a vereadora Tânia Ramos, vereadora Carla Aires e vereador Diácono Ricardo. Muito obrigada pela presença. Só faltou a vereadora Pri, que daqui a pouco deve estar chegando. Agradecer também, desde já, a presença da assessoria da mulher da Prefeitura Municipal de Florianópolis, na presença da André e da Kelly. E estamos no aguardo aqui da doutora Anne, né, do DEM, da Defensoria Pública, porque hoje a gente solicitou para a doutora trazer aqui um apanhado de leis municipais que contribuem, né, ou podem contribuir com a diminuição da desigualdade de gênero no nosso município, e é uma tarefa muito importante dessa comissão, que também serve de subsídio para a nossa atuação na Procuradoria Especial da Mulher, que também foi instaurada recentemente aqui na Câmara, né? Então, faremos esse apanhado, que bom que a Prefeitura está presente, para que a gente possa dialogar e aprofundar mais. Antes, enquanto a gente espera a doutora Anne, que já avisou que está chegando, a gente vai passar a palavra para a vereadora Carla Aires, que já tinha deixado pronto um parecer, né, um relatório dela, e aí ela faz a leitura, a gente coloca em votação, e enquanto a gente aguarda a doutora. Obrigada, presidenta Cíntia, vereadora Tânia, vereador Ricardo. Bem-vindas, Kelly, Andréa, toda a assessoria aqui presente, o público que nos assiste. Trata-se do parecer do projeto de lei ordinário 18.506, de 2022, de autoria da vereadora Mariane Matos, que dispõe sobre a garantia da acessibilidade comunicativa à mulher com deficiência auditiva e ou visual vítima de violência doméstica. O presente projeto tramitou na diretoria legislativa, que certificou a inexistência de proposição em tramitação que disponha sobre a garantia de acessibilidade comunicativa à mulher com deficiência auditiva ou visual vítima de violência doméstica. Entretanto, informou que existem leis que tratam especificamente da deficiência auditiva e violência contra a mulher. Em relação ao tema deficiência auditiva, existem as seguintes leis: 9484 de 2014, 9164 de 2013, 8699 de 2011, 7801 de 2008, 7266 de 2007, 7213 de 2006, 4965 de 1996, 4312 de 1994 e 2153 de 1984. Em relação ao tema da violência contra a mulher, as seguintes leis: 10.423 de 2018, 10.326 de 2018, 9574 de 2014, 8980 de 2012 e 7682 de 2002. A Procuradoria desse Parlamento apresentou o parecer a fim de evitar a dispersão normativa, conforme preconizado na Lei Federal 95 de 98 e a Lei Estadual 589 de 2013 e a Lei Municipal 631 de 2018, que tratam as normas e técnicas legislativas, observando a existência de leis citadas anteriormente que versariam sobre assuntos correlatos. A Procuradoria instruiu a criação de emenda da matéria às leis já existentes e propôs o arquivamento do PL. Na Comissão de Constituição e Justiça, o vereador relator Dalmo encaminhou a matéria à autora para conhecimento e tomar as devidas providências. A autora apresentou manifestação solicitando a regular tramitação da matéria, sustentando que o projeto não tem afinidade a nenhuma das leis existentes, não gerando dispersão normativa, devendo se regular a tramitação. Na Comissão de Constituição e Justiça, o vereador Dalmo votou pelo encaminhamento da matéria à Procuradoria para que fosse analisada a manifestação da autora, tendo voto favorável de todos os vereadores presentes.
A Procuradoria exarou parecer discorrendo que, após detida releitura dos textos legais citados, como parâmetro da eventual dispersão normativa e da manifestação da autora, verificaram a existência de mérito entendendo pela admissibilidade. De volta à CCJ, o vereador manifestou pela admissibilidade, com votos favoráveis de todos os presentes. Na Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, segue a minha análise. Diante de todo o exposto, no relatório acima, passamos à análise da proposição e destacamos que é necessário, em conformidade com as leis que versam a respeito da seguridade da pessoa com deficiência e que, tendo em vista a importância da temática que abrange o presente PL, que tramita na Casa, de lei, a Lei 13.146, de 2015, que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência, em seus artigos 8º e 9º, que discorrem sobre a importância da inclusão e responsabilidade do Estado no que se refere à promoção da acessibilidade, em que se lê: é dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habitação e reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal. Ainda no artigo 9º, sustenta que a pessoa com deficiência tem direito de receber atendimento prioritário, sobretudo com finalidade de: inciso 1º, proteção e socorro a quaisquer circunstâncias. Segundo, atendimento em todas as instituições e serviços ao atendimento público. Terceiro, disponibilização de recursos, tanto humano quanto tecnológico, que garantam atendimento em igualdade de condições. Inciso 5º, acesso à informação. Vale ainda mencionar o reconhecimento legal das Libras, Lei Brasileira de Sinais, conforme a Lei 10.436, cuja definição no parágrafo único afirma que entende-se como Libras a forma de comunicação e expressão em que o sistema linguístico de natureza visual motora, com estrutura gramatical própria, constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos oriundos das comunidades de pessoas surdas no Brasil. Em reconhecimento legal, respalda uma série de desdobramentos a fim de garantir o direito linguístico das comunidades surdas. Por direitos linguísticos, Abreu define o campo dos direitos linguísticos diferentemente daquilo que muitos ainda pensam. Não se constitui apenas uma lista de direitos individuais ou coletivos aos quais as pessoas fazem jus, mas que isso, no que diz respeito à teoria dos direitos linguísticos, que fundamenta o estudo das normas do direito linguístico, quanto antes estão vinculados aos direitos humanos, constitucional e ao direito administrativo. Ou seja, o acesso à língua deve ser entendido diante do direito fundamental, ponto este relevante no campo dos direitos humanos. Desta forma, as pessoas surdas que utilizam línguas de sinais devem ter garantias nos serviços de tradução, interpretação e demais recursos de acessibilidade. Diante dessas garantias, em que o Estado tem o dever de promover a pessoa com deficiência e outros aspectos, a pessoa com deficiência, há outro aspecto muito importante no projeto de lei em tela, que é a interseccionalidade, isto é, interação entre dois ou mais fatores sociais que definem desigualdades e a sobreposição de opressões que pode vir a ser mais agravante nessa matéria, está presente o gênero, a língua e a vulnerabilidade da pessoa portadora de deficiência. É importante destacar que a própria Lei Maria da Penha, citada na justificativa do projeto, prevê no seu artigo 10º que, na hipótese da iminência ou na prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará de imediato providências legais cabíveis, conforme o inciso 4. Informação sobre a condição de a ofendida ser pessoa com deficiência e se a violência sofrida resultou da deficiência ou agravamento da deficiência pré-existente. Vejamos que há esta previsão, mas que no que diz respeito às providências legais cabíveis, a qual se refere a esse artigo, ainda carece de legislação, principalmente em relação às medidas tratadas no inciso 4º. Vale ressaltar
a relevância desse projeto não somente para efetivar os direitos das mulheres surdas, mulheres com deficiências auditivas e ou visuais, em casos que envolvam violência doméstica e de gênero, mas também para promover formação continuada para profissionais que atendem essas vítimas. No âmbito local, programas de extensão universitária têm mostrado a relevância e a urgência do gênero, da língua e da vulnerabilidade de mulheres com deficiência. Um exemplo disso têm sido as ações desempenhadas pelo tradutores e intérpretes de línguas e sinais em contextos jurídicos e policiais, indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Algumas dessas ações envolvem tradução, interpretação, acessibilidade, desenvolvimento de matérias de conscientização, bem como formação de profissionais. Do voto. Por todo o exposto e pela importância da matéria, voto pela admissibilidade e prosseguimento no presente projeto com a emenda para alteração da ementa de dispõe sobre garantia de acessibilidade comunicativa à mulher com deficiência auditiva e visual vítima de violência para dispõe sobre a garantia de direitos linguísticos e acessibilidade comunicativa às mulheres surdas, mulheres com deficiência auditiva e ou visual vítimas de violência. É o voto, presidenta. Então, como vota o vereador Ricardo? Eu gostaria de pedir vistas para estudar melhor essa matéria. Certo. Como vota a vereadora Tânia? Vistas é vistas. Ah, sim. Não vai ter voto, vamos votar quando retornar, né? Tá certo. Então, lembrando, então, o tema, né, o grande tema que a gente está trazendo aqui hoje tem a ver, né, com o aniversário da Lei Maria da Penha, tem a ver com o Agosto Lilás, tem a ver com esse debate tão importante que a gente queria já ter feito na outra semana, mas não foi possível. E que bom que a doutora Anne, né, do NUDEM, pôde reagendar com a gente, pôde estar aqui, para trazer um pouquinho, né, do apanhado das leis. A vereadora Pri chegou aqui também, registrando a presença da vereadora. Seja bem-vinda. Tranquilo. Agora que vai começar a fala da doutora Anne, né, sobre essa compilação de leis municipais que podem contribuir com a diminuição da desigualdade de gênero que a gente vive, né, com a diminuição da violência contra as mulheres. É importante que a prefeitura também esteja aqui presente na figura da Andréia e da Kelly também, na assessoria das mulheres. Agradecer também toda a assessoria, todo mundo que está aqui acompanhando, está nos assistindo. E, assim, eu vou passar a palavra para ti, doutora, assim, fica bem tranquila com o tempo, que a gente vai finalizar aqui até... porque a gente tem que finalizar até 2 horas, né? Então, a gente tem um tempinho antes ali para a gente poder compartilhar e ver o encaminhamento da gente ter uma compilação que vai servir também não só para a ação de fiscalização das vereadoras e vereadoras aqui presentes, da Comissão da Mulher, mas, principalmente, também a Procuradoria Especial da Mulher, que foi instaurada recentemente. A gente precisa desse apanhado estar acompanhando. Quer falar, só uma justificativa antes da doutora Anne começar. Obrigada pela presença, doutora Anne. Eu tenho um compromisso no continente às 2 horas, então eu vou me retirar um pouco antes para não atrapalhar a exposição. Já estou me justificando. Obrigada. A palavra é sua. Você está ligado. Bom, boa tarde a todas e a todos, né? Cumprimentar aqui as vereadoras, vereadores presentes. Me justificar também pelo atraso, né? Eu tenho um filho de 3 anos que eu precisei levar na escola, porque meu companheiro, o pai dele, está trabalhando em Brasília, então a gente tem que se virar nos 30 para levar na escola, e vira, e 1 hora é o horário assim que o trânsito aqui no centro é medonho. Mas deu para chegar. Então, agradeço pelo convite também, né? Cumprimentar aqui a Andréia, a querida Andréia, que é a nossa parceira também do NUDEM, né? A Kelly, representantes também da Prefeitura. E agradecer o convite, né, da vereadora Cíntia para estar aqui hoje, podendo conversar um pouco, expor um pouco, né, sobre algumas legislações municipais de proteção às mulheres, né, de Florianópolis. Essa compilação que eu trouxe hoje, ela foi retirada, foi extraída do banco de dados do Observatório da Violência contra a Mulher de Santa Catarina, que é o OVM, né? O OVM, ele conta lá no site do Observatório uma aba específica sobre legislações de proteção às mulheres, que a gente pode consultar a nível nacional, estadual ou municipal aqui em Santa Catarina. Então, consultando pelo nome do município catarinense, a gente consegue ter acesso a uma compilação de leis daquele município que diz respeito
a proteção das mulheres. Esse banco de dados ele é alimentado manualmente, né, pela equipe do observatório que fica lá na Alesc, então é possível que existam leis muito recentes, enfim, que ainda não tenham sido colocadas nesse banco de dados, até porque é de todos os municípios catarinenses. Então, né, mas à medida, paulatinamente, com o passar do tempo, elas vão conseguindo alimentar, né, esse banco, que é bem interessante, né, para a gente compreender o que há em termos de políticas públicas, né, ou leis no nosso estado. A primeira lei que eu trouxe aqui de Florianópolis, né, que eu acho muito interessante, porque ela dá cumprimento, dá efetividade a um dispositivo da Lei Maria da Penha, super importante, do artigo 8º da Lei Maria da Penha, é a Lei 8.679. Depois eu posso também repassar esse documento para vocês, né, de 2011, que institui a inclusão de estudos de gênero e emancipação feminina nos currículos das escolas municipais de Florianópolis. Então, porque a gente discute muito agora no Agosto Lilás, né, a gente recebe muitos convites, até de escolas municipais, né, eu até esse mês vou estar em algumas escolas municipais falando sobre violência contra a mulher, né, dando alguma palestra sobre esse tema, e isso é super importante, a gente sabe que é super importante pautar isso no mês de agosto, mas, né, a Lei Maria da Penha fala em inclusão nos currículos escolares, em todos os níveis de ensino, de questões relacionadas à desigualdade de gênero. Então, né, vai muito além do que, eventualmente, uma palestra ou algo assim, e sim inclusão, né, nos planos de ensino, né, inclusão nos currículos escolares. E Florianópolis tem essa lei, né, falando que as escolas, isso diz o artigo 1º, as escolas da rede municipal de ensino incluirão no currículo escolar o conteúdo de gênero e emancipação feminina, a inclusão do conteúdo destinado aos estudantes do ensino fundamental a partir da 5ª série, nos planos de ensino das disciplinas de História, Geografia, Ciências e Língua Portuguesa. E aí tem outros artigos falando, né, que o objetivo é combater as discriminações contra as mulheres, abordar a participação das mulheres ao longo da história mundial e brasileira, a saúde da mulher, abordando questões de faixa etária, raça, etnia, orientação sexual, direitos fundamentais, individuais, sociais, coletivos das mulheres, língua portuguesa, linguagem inclusiva, enfim, linguagem inclusiva, claro, esclarecendo que é a linguagem, né, como nós adotamos também internamente na Defensoria, que dá visibilidade às mulheres, que não usam o masculino como, né, um gênero neutro ou algo assim, né, que nomeia as mulheres, que fala, né, vereadores e vereadoras, que deixa de utilizar palavras que são expressões, né, que presumem que os homens são as únicas pessoas que compõem um coletivo. Então, tudo isso consta dessa lei municipal de 2011, né, e é algo muito interessante de se observar se realmente, né, esses planos de ensino dessas disciplinas de História, Geografia, Ciências e Língua Portuguesa têm conseguido incorporar esses temas, porque eles são fundamentais para a gente prevenir a violência contra as mulheres, né? A gente questionar as discriminações de gênero, as violências que as mulheres sofreram ao longo da história, para a gente, né, formar novas gerações que estejam preparadas para uma vida em igualdade de condições, né, entre homens e mulheres, e que enfrente efetivamente todo tipo de violência contra a mulher, né, não apenas a violência doméstica e familiar, mas a violência sexual, a violência institucional, enfim. Uma lei, então, que dá efetividade, né, tenta dar concretude à Lei Maria da Penha. Como tem várias leis, eu vou passar rapidamente, né, mas tem uma lei de 2018 também, a 10.326, que fala sobre a obrigatoriedade de afixação, no âmbito do município de Florianópolis, de avisos com o número do Disque Denúncia de Violência contra a Mulher. Então, ele torna obrigatório a fixação desses cartazes, dizendo o seguinte, diz a lei, né? Violência contra a mulher, denuncie. Disque 180, que é aquela Central Nacional de Violência contra a Mulher. E ele fala quais são os estabelecimentos que precisam ter esse cartaz em locais de fácil acesso, visualização nítida e fácil leitura, que permitam aos usuários e usuárias a compreensão do significado. Fala todos os hotéis, pensões, motéis, pousadas, serviços de hospedagem em geral, bares, restaurantes, lanchonetes similares, casas noturnas de qualquer natureza, locais de transporte de massa, agências de viagem, salões de beleza, academias de dança, postos de abastecimento de veículos, prédios comerciais, prédios ocupados por órgãos e serviços públicos, todos esses, e também veículos, em geral, destinados ao transporte público municipal. Todos esses locais, segundo essa lei de 2018, deveriam contar com alguma forma de cartaz, né, informando qual que é a Central Nacional, né, de Denúncia de Violência contra as Mulheres. Temos uma outra lei de 2018 também, até uma lei
sobre a qual eu já conversei bastante com o gabinete da vereadora Carla, né, até por provocação da vereadora também, que é a Lei 10.338, que institui o Programa de Atenção Humanizada ao Aborto Legal e juridicamente autorizado no âmbito do município de Florianópolis, que busca, e aí já é a redação da lei, né, instituir, no âmbito de Florianópolis, um modelo humanizado de atenção a mulheres que se enquadram, né, nas hipóteses de aborto legal. Então, né, que precisam interromper a gestação ou querem interromper a gestação porque ela foi decorrente de um estupro, ou, né, em situações também de anencefalia ou questões de risco à vida da gestante. Então, essa lei traz aqui ações a serem implementadas pelo município, então, capacitação das equipes de referência, a partir dos princípios das normas técnicas do Ministério da Saúde, divulgação nas unidades das redes de saúde do município sobre as informações previstas nessa lei, né, até também por provocação do gabinete da vereadora Carla, a gente instou o município, né, no ano passado, se eu não me engano, a dar cumprimento a esse dispositivo e a fixar nas unidades de saúde, né, cartazes falando sobre esses direitos e os direitos previstos nessa lei. O que eu acho super importante é a questão da capacitação dos profissionais, né, e das profissionais de saúde para conhecer esse direito e o protocolo, né, adotado pelo Ministério da Saúde nessas situações. Então, para viabilizar que a mulher seja encaminhada à unidade de saúde referenciada, então que todos conheçam, né, qual que é a unidade de saúde referenciada, oferecimento de atendimento psicológico à mulher e também profissionais de saúde, campanhas de educação e sensibilização, enfim. E fala também sobre o que é atendimento humanizado no atendimento obstétrico, né? E aí fala em respeito à fala da mulher, organização do acesso da mulher ao seu direito, garantia de privacidade no atendimento, confidencialidade das informações, informação à mulher sobre as intervenções necessárias. Claro, né, não se está inovando aqui, né, se está trazendo aquilo que já está em normativas do Ministério da Saúde, mas reforçando, por exemplo, aqui no artigo 10 dessa lei, que é a objeção de consciência de qualquer profissional de saúde, que a gente sabe que o profissional de saúde tem direito de fazer uma objeção de consciência e dizer que não realiza esse procedimento, apesar de previsto em lei, mas isso não afasta a responsabilidade da unidade de saúde de garantir esse direito que está previsto em lei por outro profissional, né, pela realização por outro profissional em tempo hábil, porque a gente sabe que esse tipo de procedimento precisa ser feito com celeridade. Então, essa lei é super importante, a gente já atuou, né, para dar efetividade a uma parte dela, garantindo, né, esses cartazes nas unidades básicas de saúde. E hoje nós temos, né, que foi publicado neste ano, uma cartilha voltada a profissionais de saúde para esclarecer sobre questões relacionadas à interrupção legal da gestação, que ainda são muito cercadas de mitos, né, cercadas de desinformação, né, por conta da criminalização do aborto na maior parte dos casos. Nos casos em que ele é permitido, muitas vezes existe, né, medo dos profissionais de saúde de fazer e depois ser criminalizado. Então, para dar segurança aos profissionais de saúde sobre quando fazer, como fazer e como que é a forma legal de fazer, né, para que não haja esse medo de responsabilização ou de criminalização nos casos que estão previstos em lei, existe uma cartilha feita esse ano, em parceria com o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público Federal, a Secretaria de Segurança Pública, que já está sendo divulgada, já está em formato virtual sendo divulgada e que em breve deve ser impressa também, e que já estamos articulando com o CRM, com o CRP, com o Conselho Regional de Enfermagem, para que divulguem entre profissionais de saúde também. A Lei 10.715, de 2020, né, que a vereadora Carla conhece mais do que ninguém, cria o dossiê da mulher florianopolitana, um projeto de sua autoria, né, vereadora Carla, que também dá efetividade, dá concretude para um dispositivo da Lei Maria da Penha, que é o que fala da importância de se ter estatísticas e dados sobre a violência contra a mulher para balizar estudos, balizar políticas públicas para o enfrentamento a esse tipo de violência, né? E aí, aqui em Florianópolis, nós temos esse dossiê, que, né, é um desafio a sua implementação, né, porque ele é muito ousado na sua formação, né? Ele fala aqui de extrair dados das bases de dados das secretarias municipais de saúde, de assistência social, defesa do consumidor, trabalho e renda, educação, centros de referência especializados, o CRENV, conselhos tutelares, ouvidorias, delegacia, Disque 100, Disque 180, comissão aqui da Câmara. Então, são dados de muitas fontes que não falam a mesma língua, né, que precisam ser organizados para que eles, de fato, possam ser
organizados, sintetizados e publicados de uma forma inteligível, que a gente consiga compreender esses dados. Hoje, no Observatório da Violência contra a Mulher da ALESC, que já tem, querendo ou não, 2 anos, a gente só tem os dados da segurança pública, então, das delegacias de todo o Estado, e do Tribunal de Justiça, basicamente, né, que são os dados de medidas protetivas deferidas e requeridas e deferidas. Então, nós ainda não conseguimos, por exemplo, obter os dados dos centros de referência de assistência social, da saúde, porque são dados muito diversos, né, cada um tem o seu formulário, cada um tem o seu... Né, então, isso é algo que a gente precisa... aprofundar, né, Andréia? A Andréia também está super por dentro dessas discussões sobre como, né, melhorar essa captação desses dados. Que bom. Para que fale a mesma língua, né? Para que os formulários falem a mesma língua. Eu sei na Defensoria o quanto isso é uma dificuldade, que na Defensoria a gente também tem um formulário próprio para alterar, é toda uma, né, uma burocracia, enfim, e muitas vezes a gente está coletando informações, cada órgão coleta informações diferentes, às vezes não coleta. Então, informação sobre raça, etnia, idade, tipo de violência, boa parte desses órgãos não coleta essas informações. Ou, às vezes, nem tem. Né? Por exemplo, os CREAS, eu lembro que a gente conversava ali com a Secretaria Estadual de Assistência Social e dizia, olha, a gente nem sabe quantos atendimentos que o CREAS faz de mulher em situação de violência. Nós não temos esses dados discriminados dessa forma. Né? Então, de fato, é um desafio, mas eu acho que é um grande ponto de partida para a gente discutir, né, essa produção desses dados, porque o potencial é muito grande da gente conhecer o fenômeno da violência no nosso município. Temos uma outra lei de 2020, que é a 21.796, que institui reserva de vagas, e essa lei também existe a nível estadual, né, reserva de vagas para mulheres em situação de vulnerabilidade econômica decorrente da violência doméstica nos editais de licitação da administração pública municipal, direta, autárquica e fundacional, para a contratação de empresas para a prestação de serviços continuados e terceirizados. Em síntese, a administração pública municipal, quando vai fazer a licitação para contratar uma empresa terceirizada, né, esse edital tem que conter uma cláusula estipulando uma reserva de vagas para mulheres em situação de violência doméstica que estejam em vulnerabilidade econômica por conta da violência, com um percentual mínimo de 5% das vagas, desde que o contrato envolva mais de 30 ou mais trabalhadores e trabalhadoras. Né? Essa é uma questão que a gente está trabalhando muito lá na Defensoria com a Secretaria Estadual de Assistência Social, porque o Estado também tem uma lei nesse sentido, que é a 18.300, e há uma dificuldade muito grande de estabelecer esses fluxos e fazer com que as mulheres, de fato, cheguem até essas vagas. Porque, às vezes, é aberto o edital, está prevista as vagas, e aí tem um fluxo assim, um pouco desorganizado, de, olha, a secretaria entra em contato com os municípios, porque daí a vaga é para o município tal. Aí o município... Poxa, mas eu não sei que mulheres enviar e tal. E aí foi feito, né, no âmbito estadual, uma prioridade. Primeiro, as mulheres que estão em casa-abrigo. Segundo, as atendidas pelo CREAS, quer dizer, a alta complexidade, a média complexidade. Mas, mesmo assim, muitas vezes, os profissionais e as profissionais que estão nos abrigos ou estão nos CREAS não têm conhecimento da lei, não preencheram o formulário, não encaminharam. Então, a gente sabe que muitas mulheres não estão poderiam estar sendo encaminhadas. Até eu fiz uma reunião lá com a secretaria, com a Débora, que é a gerente de políticas para mulheres, do governo do Estado, né, para ver se a Defensoria também não poderia encaminhar mulheres para essa reserva de vagas, porque, afinal de contas, nós atendemos mulheres em situação de violência. Enfim, estamos tentando avançar em algum sentido. Até aqui em Florianópolis, a gente até poderia pensar em algum tipo de convênio, de termo de cooperação, até com a Prefeitura, para que a Defensoria, eventualmente atendendo uma mulher que está em situação de violência doméstica e vulnerabilidade econômica, pudesse também preencher um formulário e encaminhar, né, eventualmente, para um banco de vagas. Até não conversei com a Andréia sobre isso, estou falando agora, né, Andréia? E, enfim, para que possa ser, para que essas vagas depois haja, né, um banco de vagas e currículos, enfim, porque tem que atender, claro, a qualificação, né, exigida no contrato. Então, o monitoramento disso também é muito importante, porque, às vezes, existe essa lei e, às vezes, né, não estou falando da situação de Florianópolis, porque eu não conheço, até expedi ofício para a Secretaria de Assistência Social, mas até agora não tive retorno. Mas devo ter, né, certamente em breve. Mas, muitas vezes, no governo do Estado, por exemplo, pouquíssimas mulheres foram encaminhadas para essas vagas até agora. Então, é um potencial grande que não está ainda efetivado da forma como a gente gostaria. A gente tem a lei... Eu já estou encaminhando para o final, porque eu sei que, né, tem outras pessoas para falar, mas são as leis que eu considerei mais relevantes. Né? Tem a 10.758, de 2020, também, que fala de prevenção de violência obstétrica e medida de informação para mulheres, né, em Florianópolis com relação à violência obstétrica. Até já conversei também com a Andréia sobre isso, até anotei aqui para não esquecer, porque a gente tem um procedimento, né, no âmbito do NUDEM
para apurar as medidas, apurar não, né, mas para acompanhar as medidas que têm sendo implementadas tanto a nível estadual quanto aqui em Florianópolis, né, para garantir que as mulheres tenham informação sobre os direitos dela no pré-natal, no parto, no pós-parto, né? E também para garantir capacitação e formação de profissionais de saúde, porque muitas vezes os currículos dos cursos de medicina são omissos com relação a essas questões, muitas vezes não tratam sobre essas questões, até são questões de gênero, porque envolve encarar a mulher parturiente como sujeito de direitos e não como um corpo que tu pode fazer qualquer coisa para tirar o bebê, né? Que ela precisa ser respeitada, informada, né? Que ela tem direito de pedir água, de pedir comida, de pedir para ficar em uma determinada posição, né? Enfim, ela não pode ser esquecida enquanto sujeito de direito, desumanizada apenas porque ela está num trabalho de parto. E isso, muitas vezes, a gente fala, parece óbvio, mas não é, né? Na realidade, a gente sabe que muitas mulheres sofrem violência nesse momento e nem percebem enquanto violência porque acham que é aquilo, o parto é assim mesmo, né? Então, essa lei trata aí da importância de se ter dados, registros estatísticos sobre esse tema, que eu sei que é um desafio super grande também, porque muitas pessoas não fazem esse tipo de denúncia ou nem percebem como uma violência. Então, né, dados sobre violência obstétrica, às vezes, é difícil da gente ter, né? Mas, de todo modo, a lei determina que sejam feitos registros estatísticos sobre a temática, até sugere, não fala nesses termos, mas sugere, né, que sejam identificados os casos de morbidade materno-fetal pela violência obstétrica. Então, né, até também conversei também com a Andréia, superficialmente, a gente ainda, né, vai conversar mais sobre isso, sobre a possibilidade de ter um comitê de mortalidade materna em Florianópolis, como tem, né, em âmbito estadual e em muitos municípios, né, que são esses comitês formados por órgãos do governo e também, né, órgãos governamentais, mas também da sociedade civil, para monitorar a mortalidade materna no município, né, ver o que aconteceu nessa, né, qual foi a causa, qual que foi a unidade de saúde, e tentar identificar as causas dessas mortes maternas e prevenir, né, a ocorrência dessas mortes, né, e prever também ações conjuntas para promover, então, né, conhecimento sobre a violência obstétrica com cartilhas, cartazes, folders, e, enfim, né, para um atendimento digno e humanizado. Então, a gente tem, no âmbito da Defensoria, o Ministério Público também tem cartilhas sobre esse tema, sobre o direito das gestantes, das parturientes, que a gente pode também compartilhar até para ser utilizado nas unidades de saúde, ou mesmo em capacitações, em formações de profissionais de saúde. O Ministério Público também tem uma campanha sobre isso. Então, tanto a Defensoria quanto o Ministério Público também se colocam à disposição, seja para rodas com as gestantes, seja para capacitação, formação de profissionais, ou disponibilização de material mesmo, para que seja disponibilizado nas unidades de saúde. E, por fim, nós temos um decreto, né, de 2021, que é 23.100, estou olhando o horário aí, 23.101, né, que é o que fala do benefício de desacolhimento, né, que é aquele benefício para as mulheres que estavam numa situação de abrigamento, não apenas, né, para qualquer pessoa que estava em uma situação de institucionalização, né, adolescentes, por exemplo, mulheres, e que são desacolhidas e que têm, né, direito a um benefício de um salário mínimo por até 6 meses, para alocação de imóvel, né, para ter um local para viver, né, um hotel, enfim, república, pensão, né. Isso me parece, né, que está sendo implementado, né, pelo menos o que eu acompanho da Casa Abrigo, da Casa Amadas, né, vem sendo implementado aí para as mulheres que estão se desacolhendo, né, dessas instituições. E, por fim, né, essa lei de 2022, que é muito recente, né, que veda a nomeação pela administração pública direta e indireta de pessoas condenadas pela Lei Maria da Penha, né, desde a condenação, transitar em julgado, até 5 anos após a extinção ou término do cumprimento da pena. Essas foram as leis que estavam lá no Observatório da Violência contra a Mulher, né, e que eu acho que já dá um material bem interessante para a gente monitorar, acompanhar, né, porque, claro, muitas das coisas aqui são complexas, não são simples de efetivar, né, então a gente precisa, né, o Legislativo, a Defensoria, o Ministério Público, a Prefeitura, também está atuando conjuntamente, né, em parceria, para a gente dar efetividade a esses dispositivos que são super importantes e que garantem, né, de uma série de aspectos, a efetividade da Lei Maria da Penha e também, né, os direitos da saúde das mulheres de Florianópolis. Acho que, basicamente, é isso. Falei muito, acho que vou deixar, né, para a Andréia, para outras pessoas que quiserem se manifestar, e depois eu posso disponibilizar isso para vocês também, né? De todo modo, está lá no observatório. Obrigada. Muito obrigada, doutora Anne. Muito importante, né, todas essas pontuações que trouxe aqui para a gente, poder observar melhor.
Queria passar a palavra para a Andréia, se quiser complementar, fazer algum comentário sobre, ou colocar mais algum... Que eu sei que, de vez em quando, traz outras leis, outros decretos que também, né, abordam, que não deu tempo de falar tudo, mas quiser trazer alguma ponderação. Boa tarde, presidenta. Boa tarde, vereadoras e vereador. Boa tarde, doutora Anne. Obrigada pelo convite. Eu agradeço. Eu penso que esse tipo de acesso aqui é muito bom, acho que é produtivo, acho que assim a gente consegue ir evoluindo todo mundo juntas, né, pela mesma causa, eu acho que a gente consegue ir evoluindo. A Anne já trouxe bastante coisa aí, eu acho que, de repente, a gente poderia focar, e eu posso me comprometer, né, em analisar algumas coisas, eu vou poder responder agora, mas nem todas, para depois a gente voltar numa próxima conversa, ver o que, de fato, está funcionando e o que a gente precisa avançar. De fato, essa última lei, vou começar de trás para cima, rapidamente também para sobrar tempo para todo mundo. Essa última lei, que foi uma lei de iniciativa da PRI, a questão da vedação de cargo em comissão, né, de homens autores de violência. Não sei como está sendo fiscalizada, é uma boa pergunta. Acho que a gente posso verificar essa questão. A questão do benefício de desacolhimento vem funcionando, né? As mulheres que estão na casa, quando elas saem da casa de acolhimento, elas recebem o benefício preenchido aqueles requisitos. Elas recebem o benefício de desacolhimento, elas precisam estar trabalhando, né? Ter alguns requisitos. Elas podem gastar esse dinheiro da forma que elas acharem melhor, seja com aluguel, seja com comida. Então, isso, de fato, vem funcionando. A questão dos 5% das vagas destinadas às mulheres em situação de violência, a gente tem essa mesma dificuldade, que é estabelecer o fluxo, né? Já está, essa cláusula já consta em todos os nossos editais e contratos com as empresas, que, de fato, a gente precisa estabelecer um fluxo. Hoje, o que acontece? A casa de acolhimento encaminha os currículos para mim, das mulheres que estão lá, né? Eu encaminho para o pessoal da terceirizada, eles realmente têm feito essa contratação. Mas não sei se isso, possivelmente, não chega a 5% das vagas ainda. E aí precisamos estabelecer, de repente, isso, de onde vão vir essas outras mulheres, né? A gente está priorizando as mulheres da casa de acolhimento, mas não é só isso, né? A gente precisa ampliar, de repente, como a doutora Anne falou brilhantemente, a própria Defensoria Pública poder encaminhar algumas mulheres, o CRENV, e algo que eu tenho conversado muito também lá, que é uma briga muito minha, que não é vaga só para auxiliar de serviços gerais, né? Isso eu tenho brigado muito e, de fato, eu vejo que está funcionando, tá? Nesse último mês, parece que as coisas têm andado, mas a gente precisa ampliar, e o bom mesmo era estabelecer um fluxo para a gente saber quantos por cento isso está funcionando, mas, pelo menos, das mulheres que estão na casa de acolhimento, eles têm encaminhado o currículo diretamente para mim e eu estou intermediando. Sobre a lei de iniciativa da vereadora Carla, do dossiê da mulher florianopolitana, né, já vem um tempo aí também que ela vem provocando com razão, porque a gente precisa fazer políticas públicas baseadas em evidências, senão a gente fica andando em círculos, né? A gente estava iniciando, pensando numa contratação, a nossa procuradoria, então, sugeriu que fosse feita uma licitação. No dia 4 de agosto, o prefeito, então, autorizou a deflagração do processo licitatório para que a gente avance, né, e contrate uma empresa que realmente compile todos esses dados, com todos esses desafios que a doutora Anne falou. A gente sabe que os dados do Observatório da Mulher é só aqueles que chegam, são só dados da segurança pública, né? O que a gente quer é que esses dados sejam coletados em todas as portas de entrada. Então, se ela acessou o posto de saúde, se ela acessou o CRENV, qualquer lugar, né, que esses dados entrem, e não só quando ela registrou um boletim de ocorrência, porque daí é quando a violência realmente já chegou num limite. Então, a nossa ideia é isso, foi assinada a autorização para licitação, então esperamos que em breve, né, saia do papel. Deixa eu verificar aqui o que mais que eu tinha anotado. Inclusive, no dia 4 de agosto também foi assinada uma proposta de lei que vai ser, provavelmente já foi encaminhada, não sei se já chegou para vocês, que o prefeito assinou, que também era uma conversa que eu tinha tido já com a doutora Anne ano passado, sobre a gratuidade do transporte coletivo para mulheres em situação de violência. Então, provavelmente vai chegar aqui na Câmara. Esse projeto de lei, que a gente também entende que é uma forma de auxiliar ela a romper esse ciclo aí de violência, porque muitas vezes ela não tem dinheiro nem para ir até tem uma entrevista de emprego. Como que ela vai para uma entrevista de emprego, gente, né? Não tem como. Eu acho que já foi encaminhado para aqui, porque no dia 4 de agosto, não tenho certeza, no dia 4 de agosto o prefeito assinou, tá? O projeto de lei. E aí, então, seria encaminhado para a Câmara.
conta comigo para a gente tentar montar esse comitê aí da mortalidade materna. Também acho super importante, é um tema que precisa, né, que precisamos trabalhar sobre, também não temos dados. E em relação às demais questões também, cartilhas, né, que a doutora Anne já disponibilizou, eu acho que também é de suma importância, me coloco à disposição também para ajudar a distribuir. Lembrando que hoje a gente tem uma policlínica da mulher e da criança aqui no centro, que é um espaço para a mulher. Então, todas as vezes, né, que a gente está falando sobre essas questões, me vem logo ali, que a gente possa, sei lá, fazer rodas de conversa ali, distribuir esse material ali, de repente ali construindo alguma coisa sobre esses temas. E aí eu me coloco, né, me comprometo aqui, principalmente essas leis que a doutora Anne já separou, de fazer um estudo, ver o que está funcionando, o que não está funcionando e como que a gente pode avançar. E aí a gente pode combinar uma outra data para eu voltar aqui, para eu encaminhar para vocês e a gente seguir. Seria ótimo mesmo a gente dar continuidade. Só antes de passar a palavra para a vereadora Tânia, eu queria só perguntar daquele protocolo também, das mulheres poderem utilizar nos bares e restaurantes, a denúncia. Ótimo. A gente está em fase de implementação, é outra questão que não é fácil. O que a gente fez agora? A gente fez uma capacitação online, porque eles trabalham, as casas noturnas trabalham muito com, né, com o pessoal daquele dia, me faltou o nome agora, com o freelance, exatamente, né? E tem essa dificuldade, então, de fazer uma capacitação sempre presencial, porque vai estar sempre entrando gente nova, então tu tem que ter uma capacitação todo dia. Então a gente conseguiu montar uma capacitação online. O site já está no ar, mas a gente pediu umas adequações. Então, em breve, né, questão aí de 2 semanas, o site estando pronto do jeito que a gente solicitou, aí a gente lança essa capacitação online e começa a fazer a visita nas casas noturnas, né? A gente já visitou algumas, já fizemos reuniões com algumas, inclusive para fazer o projeto de piloto de lá, o dia que eles estiverem todos fazendo curso online até, né, para depois divulgar nas redes sociais. Então, também está em fase de implementação. E aí, nesse site do Protocolo Não Se Cale, já vai ficar algumas cartilhas. Agora, já até me surgiu a ideia de colocar algumas leis também de Florianópolis ali, voltadas às mulheres, né? A cartilha, de repente, essa que tu também falou, de violência obstétrica, é concentrar ali várias questões ligadas à mulher. A pessoa que acessar ali o site já tem várias, né, cartilhas ou as leis, se quiser pesquisar. Então, é isso. Até depois a gente pode combinar alguma coisa, né, de quando tiver o protocolo sendo implementado, de repente fazer uma ação conjunta da Comissão da Mulher ir junto, né, para verificar se está sendo aplicado. Enfim, a gente pode combinar alguma coisa, acho que seria legal. Obrigado, vereadora Cíntia. Queria agradecer a presença de vocês, dando uma boa tarde a todas, a todos e a todos. Agradecer a presença da Adriane, agradecer a presença da Kelly, sempre estão dispostas a nos escutar, a nos receber. Então, o carinho aqui é recíproco, né? Agradecer a doutora Anne também por estar fazendo essa exposição para a gente, de grande importância, né? Dá para a gente ver a construção que nós, mulheres, né, a gente vem somando, né, para que a gente possa ter mais conquistas, né? Não ficar tanto de lado das nossas propostas e até mesmo fora de políticas públicas, que é o que mais nossas mulheres precisam. Mas eu gostaria de trazer para esse debate, né, a gente fala muito da questão, e com grande importância, a questão da violência, nossas mulheres que sofrem violência, todos esses cuidados que a gente procura ter, esses dados que é importante, a gente tem que trabalhar com dados para que a gente possa transformar isso em políticas públicas, isso é importante, mas eu chamo a atenção de uma pauta que nós temos que abraçar também, não porque a gente não pensou, não, tenho certeza que vocês devem ter pensado nisso também, mas até pela pauta que a gente traz contra a violência, né? A gente levantou muito essa bandeira e isso acontece todos os dias, então é onde a gente procura, né, estar mais próximo. Mas nós temos que ter um olhar especial também para as nossas mulheres que estão em situação de rua, né? Essas mulheres também têm que ter esse olhar, elas também sofrem violência ali fora, não procuram ajuda, né? Muitas delas também precisam de trabalho, às vezes de uma oportunidade, né, para que elas possam voltar para a sua vida normal, porque cada caso é um caso ali. As pessoas em situação de rua, a gente tem que ter um olhar especial, teria que fazer uma triagem muito
muito longa, muito profunda, para que a gente pudesse entender, né, cada uma dessas pessoas que estão ali fora. E eu vejo as nossas mulheres ali fora sem ter assim, um olhar especial das nossas políticas que a gente vem criando, né, para se tornar política pública. Então, eu gostaria de trazer aqui para essa Comissão das Mulheres, para que a gente pudesse olhar, pensar em algum trabalho, alguma posição referente a essas nossas mulheres que estão vulneráveis também ali fora, sofrendo violência, né, sem trabalhar, às vezes, sem poder voltar para casa, às vezes é uma fuga, a rua é uma fuga. Eu não posso procurar ninguém porque eu estou sendo ameaçada. Enfim, foi o que eu coloquei. A gente teria que ter um trabalho muito profundo, porque cada caso, cada mulher daquela que você conversa é uma situação diferente e que precisa ter um olhar especial. Então, eu gostaria que essa comissão, viu, presidente, junto com as nossas, com a Procuradoria, com o Serviço Social da Prefeitura, a gente pudesse estar pensando também, né, trazer políticas para que a gente pudesse pensar também como resolver o problema dessas mulheres também em situação de rua. E ali a gente encontra mulheres jovens, muito jovens, né, e que nos traz uma preocupação maior ainda, né, porque são jovens, são meninas que, na verdade, elas não têm o conhecimento do seu direito, não têm oportunidade, né, de poder conversar, de trazer o seu problema e de pedir ajuda. Então, às vezes, o caminho da rua, ali fora, por eu ser mulher, tem, sabe? Então, é triste, é uma realidade triste, mas a gente tem que trazer à tona. E eu gostaria que essa comissão, então, pudesse pensar com carinho. A gente está aí para a disposição para a gente pensar. Obrigada. Obrigada, vereadora Tânia, muito importante. Eu gostaria de verificar se o vereador Ricardo, a vereadora Pri, gostariam de contribuir com o debate, fazer uma fala. Não, primeiras damas, né? Obrigada. Muito obrigada pela presença de vocês. A Kelly, eu acho que não chegou a fazer nenhuma fala, né? Não, a Kelly é tímida, assim, eu também sou. Depois é que eu começo a falar, eu escambo. Não, eu queria agradecer muito, fazia tempo que a gente não tinha uma reunião assim para tratar mais desse assunto, né? E sempre colocar a importância da gente atuar em conjunto, né? A gente está tendo essa oportunidade aqui, graças a Deus, com a nossa comissão. Agora a gente tem a Procuradoria também, que vai ser um órgão com quem a gente vai poder contar, né? E atuar junto. E para fazer realmente as coisas acontecerem, que é muito importante, né? A gente tem dados riquíssimos, só que a gente precisa realmente conversar esses dados, né? E eu não sei se a Andréia chegou a trazer a notícia boa para todo mundo aqui. Eu já trouxe, eu que cheguei atrasada mesmo, Andréia. É a questão que o prefeito autorizou o processo licitatório para a contratação do Isso eu achei muito bacana, porque é importante a gente realmente não ficar trabalhando com dados isolados, né? Se perde muito com isso. E eu acho que, pela primeira vez, eu vejo, assim, não só em relação ao prefeito, mas em relação ao nosso trabalho como um todo, da nossa legislatura, que realmente está sendo empenhado um esforço para que realmente as coisas aconteçam em relação à violência contra a mulher. Então, só me colocar sempre à disposição para estar ajudando, né, no desenvolvimento e no crescimento disso, porque o ideal seria que isso não existisse, né? Eu gostaria de não ter tantas coisas, né, relacionadas, tantos órgãos atuando, porque eu gostaria que não existisse a violência, mas, infelizmente, já que ela existe, a gente tem que mostrar que a gente é forte para combater ela, né, para não aceitar mais que ela aconteça. Então, só nos colocando mesmo à disposição sempre, né, essa casa é a casa do povo, é a nossa casa, é a casa de todas as pessoas, e é um momento que a gente tem de espaço para a gente poder contribuir, para a gente também poder aprender com vocês. Muito obrigada. Boa tarde. Gratidão aí à presença das nossas convidadas, né? Foi muito bom a explanação. E gostaria de pautar, eu gostei muito da colocação da senhora em relação à violência que a mulher em situação de rua ela sofre. Acho que é um tema que até agora nos furtamos,
e gostaria de que a gente pudesse pautar sobre isso, que é um assunto que me interessa bastante. Inclusive, temos muitos, né, testemunhos de mulheres em situação de rua que sofrem essa violência e não tem, muitas vezes, né, aonde recorrer por medo, por pressão e tantas outras pautas. Então, espero, senhora presidente, que numa próxima oportunidade a gente possa pautar e a comissão discutir. Depois, quem sabe, a gente convida alguém para abordar esse assunto. Primeiro, a gente discutir entre nós, né, para ver o que a gente pode fazer para ajudar a Prefeitura Municipal de Florianópolis, através da Secretaria de Assistência Social, também a abordar esse tema. Muito obrigado. Muito bom. Então, também todas as contribuições do vereador e das vereadoras aqui presentes, está também anotado. Tem a nossa assessoria aqui maravilhosa, a Marinês, que também faz as nossas atas, né? E depois a gente repassa para a gente dar continuidade a esse debate. E, assim, só para fazer uma ponderação bem rapidinho, para fazer um fechamento, né? Agradecer muito novamente a presença de vocês. Foi muito importante esse momento de troca. Acho que a gente precisa de mais momentos como esse, como a própria vereadora Pri falou, né? Só trazer a questão aqui da divulgação do acesso ao 180, né, da denúncia, do aborto legal e a violência obstétrica. É de fundamental importância a Prefeitura ter realmente, né, esse olhar, esse cuidado de fazer garantir, acessível em todos os lugares. A gente até fez um projeto de lei para visar, obrigar mesmo assim, essa lei a ser efetivada, está no ônibus e está em relação ao acesso ao aborto legal, mas foi rejeitada aqui na Câmara Municipal de Florianópolis, porque é um assunto polêmico, mas não é polêmico, porque é legal, né? Então, a gente teve a rejeição do projeto de lei, que era de uma agenda da Maria da Penha, né? Então, da Maria da Penha, não, da Marielle Franco. Assédio em e também eu vejo que a gente poderia agendar uma série de debates para além esse da mulher em situação de rua. A gente já tentou protocolar a necessidade de casa de acolhimento de mulheres, isso é uma pauta da população de rua mesmo que traz, que tem que ser diferenciado, o cuidado, o trato. E a gente nunca consegue nem emenda orçamentária, nem nas propostas aqui, então acho que a gente precisa avançar nesse debate. Também pensar também um pouco... A gente poderia conversar, doutora Anne, com a Andréia e com todo mundo, para a gente programar alguns outros debates, talvez até em seminário, em formação, sobre a diferença entre assédio sexual e importunação sexual. É algo que está vindo muito latente, né, que a gente precisa compreender. As pessoas têm muita dúvida e confusão ainda, o que é o que seria configurado como, o que não seria. E também agora está vindo com muita força a violência política de gênero, né, porque a gente tem aumentado a participação e a presença das mulheres nesses espaços legislativos, em outros espaços, e a gente vê microviolências cotidianas, a gente sabe que ainda são naturalizadas, a gente precisa desnaturalizar, desmistificar. Então, a importância até dessa comissão, da Procuradoria Especial da Mulher, trabalhar em conjunto no sentido de ampliar, né? A gente precisa ampliar cada vez mais esse debate para título de informação, para nos preparar, para a gente conseguir não só cuidar da gente aqui dentro, mas cuidar que mais mulheres, né, se incentivem de estar participando, sabendo que existem mecanismos, né? Até vi hoje de manhã uma notícia que foi formada uma plataforma para denúncia de violência política de gênero a nível nacional. Eu fui lá primeiro a falar, parabéns, estamos precisando disso, né? A gente não sabe ainda a quem recorrer, muitas vezes, qual plataforma, onde ir e tal, porque tem muitas dúvidas. É uma lei muito recente também, né? Então, só agradecer mais uma vez vocês. Vamos pensar, é legal se a gente tivesse compilado também. Vamos pegar o compilado lá do site, né, para que a gente possa ter, tipo assim, na mão dessa comissão, sempre que possível, na nossa mão, rodando, para fiscalizar o que tem, ver. A gente pode também fazer uma reunião para ver o que ainda está faltando, o que a gente pode fazer. Inclusive, a gente está numa luta para vocês aqui, lembrando da carta da Casa de Parto Humanizado, que a gente precisa, né, já um debate antigo, a gente gostaria de retomar em algum momento com vocês, né? E também a gente tem um projeto de lei desta comissão, assinado por todos os vereadores e as vereadoras aqui, que é também da questão da certidão de nascidos vivos, né? Tentar regulamentar quem tem o parto em casa, quem escolhe ter um parto fora do ambiente hospitalar, do médico, enfim, que são realmente a gente precisa avançar, né? Então tinha levantado a mão ali, né? O microfone. Pois é. Então, quiser chegar no microfone. Ah, participa também, ela que até nos chamou, né? Que bom. Hoje acho que foi a gente tem um plano, né, de políticas públicas para as mulheres, o segundo plano que foi atualizado. Plano municipal. E a gente está tentando avançar no plano regulamentar o que já tem ali, né? A Andréia acompanha bastante. Então, só colocar o conselho também à disposição para participar junto de todas as
teu nome para ficar... Sara, obrigada, Sara, pela presença, né? Muito importante ter o Conselho da Mulher aqui presente. E isso, e bem lembrado, né? O Plano Municipal da Mulher é mais um instrumento também para a gente fiscalizar, fazer implementação, fazer acontecer mesmo, para não ficar só no papel, né? Então, muito obrigada, gente. Também fiquem à vontade, como disse a vereadora Pri, aqui é lugar de todas nós, né? Então, quem quiser, tiver uma ideia, uma proposta, uma próxima reunião ampliada, um seminário, uma formação em conjunto com a Procuradoria, né? Até com a Escola Legislativa, por que não? Para a gente avançar cada vez mais nessas pautas, né? Que a gente precisa e tem que ser de forma conjunta, não tem como ser sozinha aqui, né? Então, obrigada, boa tarde para todo mundo. Vamos fechar essa reunião, que já tem o pessoal esperando para outra reunião de comissão, né? Boa tarde para todo mundo.